Prazer que falo com vocês. Tá? A gente vai dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas aulas de geografia, professor Anderson Batalha. E hoje nós vamos falar, gente, sobre a representatividade e a representação do nosso planeta em um simples folha de papel. Sim, estamos falando dele, dos mapas. Como foram construídos, como foram constituídos, para que servem. Nós sabemos que o homem ele sempre teve essa necessidade de orientação, do espaço geográfico. E aí falamos nas aulas passadas, nos capítulos anteriores, sobre as questões das linhas imaginárias, dos paralelos, dos meridianos, longitude, latitude. E hoje nós vamos falar como a gente fazer esse planeta, pegar e transformá-lo em mapa, colocar em um simples pedaço de papel. Simples pedaço de papel, mas de importância enorme. Os mapas têm uma importância enorme desde há muito tempo atrás, que a gente vai ver aqui exemplos de alguns mapas que foram aprimorados há algum tempo. Minha filha está participando da aula. Foram aprimorados a partir de algum tempo, tá? Com os sistemas de satélite, surgimento de novas tecnologias, com os gregos, os matemáticos, os filósofos, os geógrafos, foram dando mais técnicas, mais qualidades, aperfeiçoando os mapas. Mas os mapas de extrema importância para que a gente possa ter essa orientação, tá? Os mapas na antiguidade eles se viam e servem até hoje, mas eles têm importância enorme. Era guardado as sete chaves em cofres, porque era estratégia de guerras, estratégia de domínios territoriais, exatamente. Então os mapas são de grande importância. Vamos lá, representação do espaço geográfico, Como a gente faz isso? Como foi criado isso? Que necessidade é isso? Nós sabemos que hoje a gente tem uma ferramenta no Google, Maps Google, você coloca lá e cidade de Delmiro Gouveia, Alagoas, tá lá a cidade, bairro Novo, bairro Eldorado, bairro Campo Grande, bairro Centro. Ele vai te mostrar através do sistema de GPS. Mas antes de chegar no GPS, nós tivemos outros tipos de mapa que nos ajudaram nessas orientações, chamamos de orientações cartográficas, os cartógrafos. E que são cartógrafos, professor, é uma simples referência, tá? A cartografia, que é o conjunto, de conhecimentos adquiridos, ou seja, necessários à produção do mapa, nos mapas precisos, tá? Então, cartógrafo é um conjunto, cartografia é um conjunto, tá? De elementos, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso ao longo das aulas, Essa é a nossa primeira entrada sobre essa representação do espaço, do capítulo 4 do livro nosso, do livro de vocês, no meu livro também de geografia, e a gente vai dar esse entendimento. Então a cartografia é isso, é um conjunto de elementos, para a fabricação, podemos dizer assim, dos mapas precisos de uma determinada localidade. E o primeiro mapa que se tem na antiguidade, muito antes de Cristo, está aqui, é o Gazu, feito de argila, há mais de 4.000 anos, representa a norte da Mesopotâmia, é o mapa mundi, o primeiro mapa mundi que se tem aí, não se diz a questão do mundo inteiro, mas um pedaço ali do rio Eufrates, onde é localizado hoje Israel, mas antigamente ele voltado às questões físicas, tá? Era voltado às questões físicas. O que são as questões físicas da geografia, professor? Montanhas, o rio, para que pudesse se orientar, aí feitos pelos babilônios, aí na Babilônia na época aí, há 4.000 anos atrás. Então esse foi o primeiro mapa na antiguidade, que fizeram aí para que pudessem se orientar. Hoje se estima, não estou dizendo que é uma certeza que é o rio Eufrates, mas foi encontrado naquela região, então estudos dizem que possivelmente seja, não tem ainda a certeza, porque ninguém viveu 4.000 anos para responder, mas foi encontrado naquela região, então se dá aí essa característica de ser daquela região, que hoje aí é o Iraque, tá bom? E mais antigamente, nós tivemos mais um avanço maior a partir dos gregos. Eu coloquei alguns que estão no livro de vocês, o Pitágoras, Aristóteles, Erastóteles, Ptolomeu, eles, como matemáticos, geógrafos e filósofos, eles colocaram na Grécia, a Grécia sai na frente também desse contexto dos mapas, porque eles foram criados através dos sistemas de navegações que eles tinham na época, e também para a questão das conquistas de Alexandre o Grande, tá? E de outros sucessores da Grécia Antiga. Então eles começaram aí a colocar
os mapas de forma diferente e eles também já tinham a ideologia de que a Terra era plana, era uma esfera, né? A Terra não era plana, a Terra ela era redonda, popularmente falando. Ela não era plana. Plana já é um pensamento já na Idade Média que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Mas antes disso, os gregos já tinham essa ideologia que a Terra não é plana, não era plana, era esférica, né? Redondinha, como a gente fala, como uma maçã, tá? E aí, como eles começaram a perceber isso, professor, se não tentando a tecnologia, através dos eclipses, né? A sombra do Sol e a Lua, eles começaram a entender que ali a Terra não era plana, ela é esférica, ela é redondinha. Então, os mapas criados pelos gregos, naquele período, realmente eles deram essa característica, né? De que a Terra ela é esférica e não plana. Tá? Porém, mais na frente, a Igreja Católica, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Na Idade Média, ela quebra todo esse contexto e diz que a Terra é plana com outro tipo de mapa. Tá bom? Esse é o mapa que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Foi o primeiro mapa encontrado aí, né, há milhares de anos atrás e que se tem até hoje essa ideologia, um pedacinho de bloco, né, uma argila, feito numa argila, mas também temos outras denotações, ou seja, outras escritas do mapa, né? Os mapas podem ser encontrados também nas pinturas rupestres. E o que são pinturas rupestres, professor? As pinturas que os antigos deixavam nas cavernas, né? Acho que a gente já viu isso, vocês já foram não sei se vocês foram no museu aqui em Xingó, né? Que tem muitas essas pinturas, mas no Brasil todo tem esses sítios arqueológicos, onde a gente encontra, né, histórias, né? A gente encontra mapas, a gente encontra todo esse contexto do passado. E como é que a gente sabe, professor? Porque eles deixam suas marcas dessas pinturas rupestres nas paredes de cavernas ou alguns materiais de argilas daquela época. Tá bom? Outro mapa bem conhecido, como já falei aqui, é o de Ptolomeu. Né? Ele publicou um dos primeiros mapas mundiais com a forma arredondada da Terra. Foi também o primeiro a adotar a latitude e a longitude, cálculos, né, das coordenadas geográficas e pontos fundamentais da cartografia. Né? Olha que eles não tinham tecnologias, mas os gregos já colocaram, e aí eles praticamente sem tanto erros, né, nas suas colocações em relação ao mapa, né? As latitudes e longitudes. Latitudes nós estamos falando dos paralelos, longitudes dos meridianos, falamos em aula passada sobre isso. Então o primeiro mapa mundi daquela época que utilizou as questões das coordenadas e pontos, os cálculos das coordenadas geográficas, foi Ptolomeu grego, tá? E esses, deixa eu colocar aqui, tá? E essas referências aqui, ó, como se tivesse aqui uma pessoa assoprando, tá? Ó, bem interessante, é porque ele também observava a questão dos ventos, tá? Também tinha essa observação, né, dos mapas, né, do mapa de Ptolomeu, o grego daquela época. Então o mapa mundi é bem importante a gente ter essa ideologia, tá bom? E mais na frente, aí os portugueses, né, e a gente, nesse período, gente, né, os gregos dominaram a questão dos mapas. Porém, na Idade Média, aí, já no século, tá no livro de vocês, eu vou pegar aqui para vocês já dar uma olhada. Desculpa. Entre o século V e o século XIV, né, os mapas começaram a ser totalmente diferentes. Estou falando, né, da Idade Média, né? Os católicos, os padres que dominaram, a Igreja Católica dominou, né, todo aquele contexto, totalmente esqueceram os gregos e disseram que a Terra não era redonda, né? Não era arredondada, a Terra era plana. Aí cria outros mapas, né? E aí quebra totalmente o pensamento dos gregos daquela época. Só que mais na frente, eu estou falando aí já nos períodos das grandes navegações, nessa época em Portugal havia leis muito rigorosas para proteger as cartas de navegações, né? Os portugueses, eles ampliaram, tá? Eles ampliaram mais a questão dos mapas e antes disso, né, eles pensavam, não só o pensamento, é que do lado sul do hemisfério, ou seja, da parte sul, depois da linha do Equador, né, vocês sabem disso, hemisfério norte, parte de cima, hemisfério sul, a parte de baixo, do nosso globo terrestre, eles diziam que não existiam pessoas, existiam monstros, né? Porém, os portugueses, né, com os períodos das grandes navegações, eles começaram a desenhar outro tipo de mapas, ou cartas. A gente vai entender o que são elementos da cartografia mais na frente, nas aulas mais na frente.
Mas eles começaram a fazer outro tipo de mapa. De que forma? Eles começaram a navegar e utilizaram já a bússola, lembram? Que é um elemento, que é um instrumento de orientação, já falamos em aulas passadas. Então a bússola, e eles dentro dos seus barcos, né, com os mapas, eles começaram a se orientar e fazer novos desenhos, né? Aquilo que as terras que iam descobrindo, que iam conquistando, que iam colonizando, eles faziam outros desenhos desses mapas. E é uma delas, para a gente entender, que é a Carta de Delcantino, né? Uma das mais antigas cartas geográficas retratadas as rotas marítimas portuguesas, tá? E observem que aqui, ó, desse ladozinho aqui, deixa eu pegar aqui o lápis, tá? Desse ladozinho aqui nós já temos aqui, ó, o litoral, boa parte do litoral brasileiro, exatamente, ó. Isso aqui, ó. Então essa carta aí, nos períodos das grandes navegações, já começaram a observar, fazer um pequeno pedaço do Brasil. Exatamente. Que nós temos o continente africano, Europa, né? Observem aqui um pedaço da Europa, claro, o continente africano, e aqui do nosso lado que está em destaque de verde, né, que eu coloquei para vocês, esse aqui, ó, já é vou passar um vermelho aqui para ficar mais destacado, né, ficar melhor o destaque, é um pedaço já do nosso querido Brasil. Então os portugueses, eles deram, né, essas características. Observem que ao longo dos anos, as cartas, os mapas mundos, as cartas, elas foram ficando mais detalhadas, as informações foram ficando mais precisas, que também ajudou muito, gente. Imaginem só, né? Hoje nós temos os computadores, celulares, GPS, satélites, mas antes disso a gente não tinha. Então quem tinha um mapa de uma localidade era algo importantíssimo, era como se você estivesse vencendo uma guerra, porque estrategicamente você conhecia todos os pontos daquela região, além de que as questões também de riquezas, de matérias-primas também de um determinado espaço geográfico. Tá bom? Vamos agora para mapas na atualidade. Os mapas na atualidade, gente, eles têm uma grande importância, claro, né, como todos eles, mas ele ganha uma característica diferente a partir da Primeira Guerra Mundial. Isso, a partir da Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, né, a aerofotogrametria. O que é isso, professor? Que nome difícil. São as fotos tiradas de avião, exatamente. Colocava uma câmera fotográfica embaixo do avião, está aqui a imagem que é bem interessante vocês observarem. E aí o avião sobrevoava um determinado espaço e tiravam fotos, né? E aí foram aperfeiçoando. Claro que essas fotos, né, eles são de pequenos lugares, pequenas extensões. O avião não ia percorrer, por exemplo, a América do Sul inteira para tirar essa foto naquela época, né? Eram pequenos espaços, pequenas localidades que ajudaram na estratégia de guerra, claro, mas também ajudaram principalmente nos contextos gerais que temos na atualidade hoje, tá bom? E ficou conhecida como aerofotografia, tá? Fotografia aéreas, tá? Mas a gente pode chamar também esse nome difícil, aerofotogrametria, tá bom? Só que a partir de 1970, as imagens de satélite, por que 1970, professor? Porque nós estamos falando depois da Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando da corrida armamentista e tecnológica, que era a Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que a gente vai ver mais na frente, lá para o 8º ano, né? Logo logo a gente chega lá. Mas as tecnologias voltadas, né, as guerras também foram voltadas às questões da humanidade, exatamente. E aí nós tivemos o que? As questões que é importante para o mapa, né? O radar, as questões de comunicações, de espionagem, exatamente, espionagem para as questões de guerra e principalmente para as questões civil. Como assim, professor, a questão civil? Para nosso uso, né? Hoje nós podemos entender e identificar, eu trouxe aqui duas imagens interessantes, que a partir desse satélite de alta tecnologia, nós podemos entender que as imagens foram ficando mais claras, mais reais, né? As coordenadas geográficas, as localizações foram ficando mais específicas, mais corretas, tá? E hoje, infelizmente, é utilizado também nas questões de guerra, um simples dedo, um simples botão, apertou ali um botãozinho, manda um míssil para uma localidade correta, através das coordenadas geográficas, através do sistema de mapa, através do sistema de radar, através do sistema de satélite, através de todo esse sistema tecnológico. Mas vamos pensar só nisso.
Essas imagens de satélite também ajudam a gente a entender diversos aspectos, como, por exemplo, um desmatamento, o processo de urbanização, a cidade crescendo e avançando, sobre a floresta nativa. Nós podemos ver também as questões das tragédias, dos fenômenos das tragédias, eu posso dizer, das tragédias físicas, como um terremoto, como um tsunami, né? Como queimadas. Tá? Diversos aspectos nós podemos observar através do satélite. Imaginem só se nós não tivéssemos, como seria. E aí eu trouxe a imagem para vocês, ó. Aqui embaixo é a imagem de um tsunami, né, de um terremoto no Japão, ocorrido em 2010. Daqui nós temos a imagem da cidade, a imagem de satélite, ó. A imagem da cidade, perfeitinha. E um ano após o tsunami, o terremoto, olha como é que está a cidade. Então, observe que os satélites, os mapas são importantíssimos para que a gente possa ver esses aspectos. Esse é um terremoto e esse aqui é um desmatamento em uma região amazônica durante 10 anos, 2009, como está tudo verdinho, 2019, ano passado, também tirado essa foto de satélite, essa imagem de satélite. Observe como é que está ficando aí a mata nativa. Então, é importantíssimo, tá? Os mapas, os satélites para as questões da meteorologia, diversos aspectos de nossa vida, os mapas são de grande importância. Eu já até perguntei a vocês em sala de aula se o papai já viajou para algum lugar e utilizou um GPS. Então, a utilização desse GPS também nos dá essa referência às tecnologias voltadas à representação do espaço geográfico, tá bom? Desde já agradecer, trouxe essa imagem belíssima da cidade de Delmiro Gouveia, dos Rios São Francisco, dos cânions do Rio São Francisco. Estou colocando sempre isso para que as pessoas possam conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa beleza, conhecer esse rio belíssimo, aqui o Rio São Francisco. E é claro, quem gostou, comenta, dá um like e ajuda o nosso canal de Geografia, tá bom? Desde já agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser. Fui!